Barba Azul é um personagem principal de um famoso conto infantil, por incrível que pareça, infantil, sobre um nobre violento e sua esposa curiosa, escrito por Charles Perrault e publicado em 1697. O Barba Azul havia se casado 6 vezes, mas ninguém sabia o que havia acontecido com suas ex-mulheres. A mulher atual, curiosa, conseguiu abrir a porta de uma sala onde ele proibia terminantemente sua entrada, o que lhe aguçou mais ainda a sua já natural curiosidade. Então se deparou com 6 corpos das antigas esposas dependurados, como que numa exposição macabra. O nome do Barba Azul passou a ser designado àqueles homens que se casavam muitas vezes e sumiam com suas ex-esposas. E esse apelido coube muito bem em Henri Désiré Landru. E esta é a sua história. Landru nasceu em Paris em 12 de abril de 1869 e desde muito jovem frequentou uma escola de frades até o 3º grau. Arrumou então um emprego em um escritório de arquitetura. Por essa época, teve uma filha com uma mulher chamada Marie, e ao que parece, as abandonou para entrar no exército, onde serviu por 4 anos. Quando deu baixa, ficou de serviço em serviço, seduziu uma prima e teve uma filha com ela, mas acabou se casando com outra prima, com quem teve mais 4 filhos. Nessa altura, já aplicava golpes. Em 1900, foi enfim preso por fraudar as posses de uma viúva. E essa foi apenas a primeira de várias condenações. Em 1902, roubou várias bicicletas para revendê-las e acabou preso. Ao sair, novamente, iniciou um negócio de investimentos e prometeu aos clientes que conseguia participações nos lucros ao pagar certa taxa, mas foi descoberto, denunciado e preso novamente. Ele não tinha jeito mesmo. Abandonou a mulher e filhos e tentou dar um golpe do baú que deu errado. Cometeu diversas maracutaias e as autoridades, cansadas de sua reincidência, o trancafiou em 1912, onde só foi libertado em 1914. Ele não estava legalmente separado e sua mulher morreu por motivos de doença. A guerra na Europa estava se iniciando e esse evento lhe deu uma nova ideia de como ganhar dinheiro ilicitamente, da maneira mais terrível e hedionda possível. Começa a Grande Guerra Europeia, hoje conhecida como a Primeira Guerra Mundial, e grande quantidade de homens se alistavam e eventualmente morriam a centenas de milhares, milhões na verdade, no lodaçal das trincheiras. E a certo momento Paris esteve correndo risco iminente de ser tomada pelos alemães, coisa que não aconteceu, porém a carestia na cidade era enorme. Com a elevada mortandade de homens que iam para o fronte de batalha, houve um enorme número de mulheres viúvas, desamparadas, e disso se aproveitou Landru. Ele assediou diversas mulheres, utilizando nomes falsos, roubava e tomava posse de tudo que essas tinham de valor. Depois, é claro, eliminava elas. Ele as atraía em uma grande variedade de lugares, levando a polícia a crer que não havia relação entre os desaparecimentos e mortes. De 1914 a 1918, que foi o período da guerra, é atribuído a ele 11 vítimas, 10 mulheres e o filho adolescente de uma delas. Geralmente ele se livrava dos corpos, fazendo-se crer ser apenas casos de desaparecimento. As estrangulava, e esquartejava os cadáveres e os incinerava.
tanto que os vizinhos relataram um mau cheiro vindo de sua chaminé. Mas ninguém estranhou. Acreditavam ser lixo, pois a lenha estava em falta na época. Em 1919, uma mulher, Madame Buisson, denunciou o desaparecimento de sua irmã e ouviu na companhia dela dias antes e sabia de sua aparência. Com essas indicações e o retrato falado, a polícia chegou a ele, mas não encontrou corpo algum em sua casa. Mas Landru cometeu um erro fatal. Se livrara bem dos corpos e roupas de suas vítimas, mas não das cartas e outros documentos que o ligavam às mulheres desaparecidas. Inclusive uma carta escrita para a irmã de Madame Buisson, que o incriminava totalmente. Pressionado, ele enfim admitiu ter assassinado todas aquelas mulheres. Foi aí que os jornais passaram a chamá-lo de Barba Azul, em alusão ao conto descrito no começo deste vídeo, que foi publicado lá no século XVII. Como é costume nesse tipo de crime, a mídia da época, jornais e revistas, fizeram um escarcéu em torno de Landru, e aumentando, inventando as mais incríveis histórias, como se o caso em si já não fosse terrível o bastante. As famílias das vítimas exigiam a pena de morte, e não menos que isso, em meio a uma sociedade já enlutada por tantas perdas na guerra. Durante todo o julgamento, o povo se surpreendeu com a aparência do assassino, pois acreditavam que ele era de aspecto terrível e diabólico, por ter cometido aquelas barbáries. Porém, o que viram era um homem franzino e de aparência inofensiva, que demonstrava apatia e calma, resignado com seu fim, que em outras condições inspirariam até pena de quem o visse. E de fato, nos faz pensar de como as aparências enganam. Landru foi a inspiração de Charlie Chaplin para seu filme Monsieur Verdoux, de 1947. Na manhã do dia 25 de fevereiro de 1922, aos 52 anos, Landru subiu mansamente ao cadafalso. Minutos depois, foi guilhotinado, tendo fim aí sua vida de crimes. Olá, gente, tudo bem? Esse foi o caso de 100 anos atrás, aí, ocorrido na França, de Henri Désiré Landru. E o apelido dele vem, Barba Azul, de um conto que é curiosamente um conto infantil em sua origem, que é de 1697. Eu estranhei de início ser um conto infantil, mas a ideia de criança, de infância nessa época não existia, eu estava começando, Então as pessoas consideravam as crianças naquela época como adultos incompletos, pequenos adultos, vamos dizer assim. E que dirá o conceito de adolescência, pré-adolescência, não existia tão pouco. Então o Landru, ele era um vida louca, vivia entrando e saindo de prisões, fazia fraudes, aplicava golpes, trambiques e enganava mulheres, E é um cara
de aparência franzina. Você vê pelas fotos, ele não inspirava medo algum, pelo contrário, mas era perigosíssimo. E de fraudador, de trambiqueiro, a assassino foi um pulo, né? E cometeu os crimes terríveis que ele cometeu. Ele deveria ser uma pessoa bem fria, né? Bem fria, e um assassino perigosíssimo. E espero que vocês gostem do vídeo, e avisando que este canal estou fazendo o possível para colocar pelo menos um vídeo por mês. Por quê? Porque eu estou com outro canal, me empenhando em outro canal de história, que inclusive, se vocês aqui quiserem conhecer, eu vou deixar um vídeo, o último vídeo que eu postei no card final, para vocês irem lá, dar uma olhada e ver se vocês gostam. Mas eu vou continuar com esse canal. Não dá para colocar mais vídeos aqui, porque eu sou CLT, eu trabalho, tenho um emprego, trabalho em empresa, então para mim o tempo é escasso. Mas enfim, espero que vocês deem uma olhada lá, e é isso. Valeu pela atenção e tchau.